vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, eu te entrego a noite de hoje, te entrego cada um de nós, tudo que a gente traz ao nosso coração, tudo que a gente traz à nossa cabeça, todas as preocupações, todas as coisas que têm ocupado os nossos pensamentos, Senhor. Eu entrego agora, Senhor, e eu te peço que tomes conta disso, Senhor, para que a gente possa estar inteiramente contigo nessa noite, Senhor. Fala, Senhor, fala ao nosso coração, fala ao meu ouvido, Senhor, e não fale nada além e nem aqui e nem a quem daquilo que o Senhor quer trazer para nós essa noite. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bem, então vamos começar, gente. Muita coisa. Hoje nós vamos falar sobre Deus. O Gui está atrasado, deve chegar a qualquer momento. Eu falei com ele assim: pode chegar no meio, não tem problema, mas não me atrapalha. Chega silencioso, se posiciona e fala quando você quiser, por favor. Então, não, ninguém vai cumprimentar ele, tá bom, gente? Tá? Ele já está avisado, porque ele chega e toma espaço, né? Então, vamos lá. A gente vai falar hoje sobre Deus Filho, encarnação e vida pública. Gente, é só a história da vida de Jesus, né? Então não é pouca coisa, é muita coisa. Vamos dar uma corridinha. Deixa eu ver como funciona. Como que é? Alguém? Voltou a ligar. Tá bom, tá ótimo. Bem, recapitulando bem rapidinho, porque todo mundo já sabe demais desse assunto, eu não posso falar que tá careca de saber, senão alguém vai dizer que eu tenho alguma coisa contra os carecas, né? E o meu marido, inclusive, está no meio, então não posso nem falar mal. Mas olha, gente, nós fomos criados por Deus, ok? Todos nós somos capazes de Deus e Ele se revela a nós ao longo da história da humanidade. E tem uma coisa que não está escrito, mas é que Deus é pedagógico. Eu já falei isso algumas vezes, né? Vocês guardem isso na cabeça, por favor, tá bom? Deus é pedagógico e Ele vai se revelando, lembra? Primeiro, o povo era politeísta, nem sabia direito o que era, e Ele foi lá e falou: eu sou um, eu sou o que sou. Ele vai se revelando devagar, né? E aí a gente tem em Jesus Cristo, em Cristo, o ápice dessa revelação, porque aí é o próprio Deus que vem, né? É Ele, a cara de Deus que está aqui na nossa frente com a vinda de Jesus. E é por isso que é tão importante a aula de hoje e a próxima também. E a gente tem tudo isso pela transmissão da fé. Vamos lembrar que nem tudo cabe na nossa cabeça. Deus é maior que nós, né? Nós estamos aqui, Deus é mais. Então a gente não vai entender tudo o que Deus é, o que Deus faz, mas isso não significa que nós tenhamos que abrir mão da nossa inteligência, porque a nossa razão também pode nos levar a conhecer a verdade, ok? Então, assim, não precisamos ter ansiedade para conseguir entender tudo. Por quê? Porque o nosso conhecimento é limitado, né? Vocês viram um filme recentemente que questionava as dimensões de um astronauta que vai colonizar um outro planeta? Quem viu esse filme, gente? Só eu que vi? Putz. Enfim, é um filme que questiona o que a gente conhece hoje, né? As dimensões, a gente conhece tempo, a gente conhece espaço, mas tudo isso é próprio de nós, né? Com Deus, a gente não sabe se Ele está limitado a isso. Então tem coisas que vão ser difíceis mesmo da gente entender, porque Ele tem habilidades, né? Potencialidades, possibilidades que nós não temos, nós somos limitados, tá? A gente viu Santíssima Trindade, Deus Uno e Trino. Vimos a queda do homem,
e vimos as alianças do Antigo Testamento na última aula. Quem gostou da última aula? Gente, eu adoro essa aula, porque a gente aprende tanta coisa, né? E pode parecer que é uma curiosidade, mas não é, porque é como a nossa história foi feita, né? Faz parte da nossa história. Nós somos herança, né, do povo judaico, entendeu? Eu falo que os judeus são como os nossos avós, né? Então, essa história é uma história muito rica, é a nossa história. E eu acho muito interessante. Então, a gente lembra que o homem caiu, o homem pecou, aí Deus vai lá e resgata, né? Então, primeiro Noé foi lá, acabou com tudo. Aí, não, vamos construir de novo. Aí, o povo começa a pecar de novo. E é sempre o pecado do homem que vai levando aos problemas. Aí, o homem pecou, teve José, jogaram José fora, venderam para os escravos, foram para o Egito, depois foram para o Egito, foram atrás de comida, acabaram sendo escravizados. E por aí vai, o Ivan e a Débora contaram essa história toda para a gente, né? Então, tem mais alguma coisa? Não. Então, eu nem sabia que estava com animação, peguei a sua apresentação agora que eu vi. Mas tá ótimo, não tá ótimo, assim é melhor. Então, gente, vamos lembrar um pouco da época da encarnação de Jesus, né? Eles tentaram exprimir pra gente milhares de anos, né, amiga? Nem sei quantos, no final das contas. 1800 a zero, né? Uns 2.000 anos, eu tô resumindo só 33, né? Então assim, tá mais fácil para a minha missão. Mas, vamos lembrar o seguinte, o povo tinha então essa marca de ser sempre subjugado, né? Escravizado, né? Dominado. É uma característica do povo de Deus, essa busca por libertação, essa busca por solução, né? Quem é que vive assim, né? Buscando alguma coisa, sofrendo, precisando de alguma coisa, né? Parece até a nossa história, né? Mas é mesmo, é a história do povo de Deus. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que naquela época, eu já estou falando aqui da época em que Jesus nasceu, a gente tinha um povo, o povo judeu naquela época, ele era um povo assim, ele vivia sob domínio dos romanos, né? Mas os romanos, eles permitiam que o povo judeu tivesse sua própria organização, né? Então, ele tinha lá o rei Herodes, ele tinha lá como se fosse o parlamento, né? O sinédrio, entendeu? Então, tinha uma organização política judaica ali, né? Abaixo do domínio romano. Mas o fato é que os próprios judeus, eles viviam de uma forma em que o povo era explorado também, né? Massacrado também, inclusive pelos judeus, não apenas pelos romanos, né? Parece um pouco o que a gente vive hoje, talvez, mas não é uma aula sobre política, é só para lembrar disso. Isso era uma coisa muito forte. As pessoas se organizavam naquelas estruturas e naqueles grupos de pessoas, então tínhamos os levitas, tínhamos vários grupos de pessoas, mas existia ali um desconforto para a maioria, né, que era de verdade muito explorada e sofria muito. Então vamos lembrar, o que aconteceu foi uma boa notícia, né? Deus enviou o seu filho. Bem, Viva, significa que de repente ele viu, o Ivan fez essa pergunta à Débora na semana passada, significa que de repente ele viu que tudo que ele tinha feito tinha dado errado? E aí, putz, vamos ter que fazer uma coisa nova, mais radical. Vamos mandar Deus, filho, agora, já que deu tudo errado. Não. Lembra que a história do espaço e do tempo não é uma história própria de Deus. É nossa, ok? São limitações nossas. Desde sempre, ele sabia que seria assim, né? E ele enviou o seu filho, o seu próprio filho, para a nossa salvação. O povo então esperava esse Messias. Mas eles se confundiam um pouco. Eles achavam, talvez, que esse Messias fosse um Messias político, fosse alguém que fosse chegar lá e falar: abaixe tudo isso, né? Não queremos mais e vamos tomar a Bastilha, né? Não é isso, né? Não era isso. A salvação era uma salvação espiritual, né? A vida que Jesus queria curar era a vida espiritual das pessoas. Era essa salvação que ele queria trazer. Então, quando eu coloco aqui vida política e vida espiritual, é
gente pensar nisso, né? E ainda hoje acontece isso, né? Às vezes a gente vê assim, Jesus era de direita, Jesus era de esquerda, Jesus era não sei o quê, né? E assim, gente, não era a pauta de Jesus isso. A pauta de Jesus era o coração do homem, né? É isso, né? E Jesus ama os pobres, então pronto, é pobreza. Não é isso. Ele ama de fato os pobres, o coração pobre, né? Independente de você ser rico ou você ser pobre, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com política. O Cristo é o ápice e totalidade da revelação e ele é o centro da nossa catequese. Então, Jesus Cristo assume esse papel central na nossa catequese. Em muitas igrejas, nós vamos ver alguém reconhecer Jesus como um espírito iluminado, reconhecer Jesus como um profeta, reconhecer Jesus como um bom homem a ser seguido. Ótimo, ok, mas não é isso o que Jesus é. Isso é também, né? Isso é a casca, mas não é isso. Jesus é Deus, Ele está no centro. Tudo que acontece, olha para Jesus, mira para Jesus. Todas as profecias do Antigo Testamento estavam falando e preparando o povo para a chegada de Jesus. Tudo que a gente faz aqui tem que ter Jesus no meio. As nossas orações sempre levam a Jesus. Quando a gente reza a Ave Maria, a gente fala de Jesus, não é verdade? Então é tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Então sempre Jesus é o centro da nossa vida e da nossa catequese. Então vamos lá, já que eu falei tanto de Jesus, vamos falar do nome de Jesus. Eu acho que eu estou correndo. Se vocês estiverem, tá bem? Tá tranquilo? Vamos falar um pouco. É bom que a gente vai ter tempo depois para partilha também. Vamos falar um pouco de Jesus. O que significa esse nome, Jesus? Esse nome significa Deus salva. Olha que interessante. O nome de Deus já está dentro do nome de Jesus, né? Por isso que Ele é o nome sobre todo nome. Ele aproxima Deus da gente, inclusive pelo nome. Ele está conosco, né? Ele estava aqui no nosso meio. Se a gente estivesse aqui há 2000 anos atrás, ele estaria sentado numa cadeira, não nessa que eu ia estar falando dele, né? Mas em outra, em algum outro lugar, entendeu? E Ele tem esse nome, né? O nome de Deus, o próprio nome de Deus. Cristo, o que significa Cristo? Cristo significa o Messias, o ungido. Naquela época, pessoas específicas, né, funções específicas eram ungidas, né? Quem? Os reis, os sacerdotes e alguns profetas, ok? Então a unção não era uma unção assim para todo mundo, né? Era para essas pessoas que tinham essas funções, essas missões específicas. Então a gente fala né, Deus, o rei Davi, a unção do rei Davi, né? Então eram pessoas específicas. Quando Jesus vem como Messias era ungido, em regra é isso. Mas ele vem não numa condição qualquer de Messias, né? Ele vem numa condição de uma unção total. Por que total? Porque ele é chamado e ele vem como sacerdote, como rei e como profeta, né? A gente não fala sacerdote, profeta e rei. Aliás, todos nós somos chamados a viver essa missão, não é bem uma missão, né? Mas esses caminhos da nossa vida de ser sacerdote, profeta e rei. Mas ele é o sumo, né? O principal, o todo, que é sacerdote, profeta e rei. A gente faz por imitação, né? Ele é aquele que reúne essas três funções. Então a unção dele é como se fosse uma unção tríplice. E além do mais, olha que interessante, ele é ungido pelo Pai, né? Então olha, lá no batismo, a gente já falou alguma vez sobre a passagem do batismo de Jesus? Acho que não. Quando Jesus se apresenta para ser batizado, eu vou falar disso mais para frente, mas em regra é o seguinte: quando ele apresenta, ele vai ser batizado, né? Teoricamente ele nem precisava, né? Ele é o próprio Deus, mas ele é, por quê? Porque ali ele precisa ser ungido. O céu se abre e Deus fala: esse é o meu filho. Deus faz isso mais de uma vez, ele faz depois da transfiguração também. Então é Deus Pai que unge.
Unge como? Pelo Espírito Santo, que desce. Né? Então, o Espírito Santo é a unção. E Jesus Cristo é o ungido. Olha que coisa maravilhosa. A gente já aprendeu que Deus é uno e é trino. É o mesmo Deus. Então, é esse Deus que unge, que é ungido e que é a própria unção. Ano passado, o Ivan e a Débora ensinaram pra gente, não sei se a gente ainda falou dessa abordagem aqui, que é o Pai, o Filho e o amor entre eles, né? Então é esse o conceito, né? Eles são uma unidade, né? É Deus uno. Então ele é ungido nessas 3 esferas, vamos dizer assim. E ele é o Filho único de Deus. Eu estou falando, nem estou olhando minhas anotações, depois vai ficar um monte de coisa para trás. E aí eu quero ver. Não, é isso mesmo. Ele é o Filho único de Deus, né? E é interessante porque naquela época, quem era filho de Deus? Filho de Deus era o povo eleito, né? Os judeus. Esses são os filhos de Deus, né? Mas ele não vem com esse conceito histórico, né? Ou com um conceito religioso, ou com um conceito de pertença, de tribo, de grupo. Ele não, de identidade, de povo, ele não vem com esse conceito. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. O primeiro a reconhecer isso foi São Pedro. Depois São Paulo vai falar disso também. Então, ele é Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, Filho de Deus. E ele deixa isso muito claro, porque lá na Bíblia, ele às vezes fala assim: quando vocês forem rezar, vocês rezem Pai Nosso. Ele está ensinando para a gente como a gente deve rezar, Pai Nosso. Mas quando ele fala, o meu Pai me enviou, se você me vê, você enxerga o meu Pai. É meu, não é nosso mais. Entendem a diferença? Pode parecer sutil, né, gente? Mas não é. Quando eu estou trazendo aqui esses conceitos sobre os nomes, até porque estão no catecismo, não estou contando nada na minha cabeça, tudo isso eu li, mas eu estou frisando isso porque eu estava falando tudo que está no catecismo, né? Eu trouxe isso para a gente entender o poder das palavras, né? Os nomes, as palavras, elas exprimem alguma coisa, elas trazem dentro dela uma verdade. Que se a gente começa a mudar as palavras, né, o sentido, a usar outras palavras, a gente começa a mudar as nossas referências sobre a verdade. Eu vou voltar para trás, desculpa, Bruno. A gente começa a mudar as nossas referências. É porque eu estou sem óculos, aí sem óculos tem que chegar perto para enxergar, mas aí, enfim, é trabalho. A gente começa a mudar as nossas referências sobre a verdade, né? Então é esse o ponto aqui, né? Ele separa e ele se apresenta como filho, né? Então Jesus não era qualquer um de nós. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Deus Filho. Pode falar. É bem rapidinho, eu quero te interromper. Mas eu vim a um lugar que, para a tradição judaica, dizer-se o Filho de Deus, isso que eu não sei escândalo, porque nós somos judeus na época. Isso, não sei se parecer o que eu falei demais. Não, machucou. Porque, como assim qualquer um? Como é que se você chega e fala que é o Filho de Deus? Né? É Deus? Como assim? Você chega, quem é você na fila do pão? Imagina, a gente está aqui na nossa organização, no nosso grupo. Eu, a Débora, o Ivan, a Karina, e a gente está aqui no nosso grupo. Então tem um que cobra imposto, tem outro que fala da lei, tem outro que julga todo mundo, né? E tem outro que sempre vai dar o pitaco do que é certo e do que é errado. Chega um outro lá no fundo, na janela, e fala: "Oh, sou eu, o Filho de Deus." Desestabiliza a gente. A gente construiu essa sociedade aqui, essa história toda, com base nas coisas que a gente conta e nas coisas que a gente vive. Todo mundo está organizado. Eu já falei que não é para ninguém te cumprimentar aqui, porque você não vai chegar atrapalhando. Eu entendi direto, alguém chega dando pitaco. Eu não tinha te visto aí.
Então, mas era mais ou menos isso mesmo. Como assim? Como assim? Né? Ele tira as pessoas da zona de conforto, né? Era uma blasfêmia, né? Era uma blasfêmia. Além de tudo, era uma blasfêmia. Porque quem que é? Deus é Deus. Como assim? Você é Deus? Sabe? Coloque-se no seu lugar, entendeu? Né? Então, é esse o contexto. Então, Jesus é o Filho único de Deus. E a gente vai entender melhor essa filiação, obrigada. A gente vai entender melhor essa filiação quando ele ressuscitar. Porque depois que ele morre, ressuscita, vai para o céu, fica muito claro que ele é Filho de Deus, ok? Fica muito claro qual é o papel de Jesus na fila do pão, né? Vamos lá. E Jesus é Senhor. O que é Senhor, né? Senhor era Deus. Deus, Javé, Senhor é esse. Então, quando a gente fala Senhor Jesus Cristo, a gente está dando para ele o lugar de Deus. Não está dando lugar, porque já é dele, né? Eu não posso dar uma coisa que já é dele, né? A gente reconhece nele o lugar de Deus. A gente está dizendo todo o poder, toda a honra, toda a glória que é devida a Deus, aquele Deus que criou a humanidade, que criou o homem, aquele Deus que fez alianças com o seu povo, aquele Deus que abriu o mar, aquele Deus que mandou as águas, que prometeu que nunca mais ia destruir a humanidade com águas, aquele Deus, a gente está falando que reconhece isso em Jesus, quando chama Senhor Jesus. Lembra daquela aula que eu dei aqui, explicando de onde surgiu o nome Javé? Que era o nome inefável. O que quer dizer inefável? Inefável é uma coisa que não se pode pronunciar, uma coisa que não dá para falar, inexprimível. Então, aquele nome Javé, que era aquele YHWH, em grego virou Kyrios, que é Senhor. E Senhor só é dado para Deus, esse título. E o que Jesus vem fazer? Ele é Senhor de tudo. E ele mostra isso de forma palpável através dos seus prodígios e milagres. Porque ele é Senhor do quê? Da natureza. Ele transforma água em vinho. Ele é Senhor das doenças. Ele cura o aleijado, ele cura o cego. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor da nossa vida. Então esse título é Senhor. E vocês estão entendendo que a gente está seguindo a sequência do credo, né? Creio em Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Primeira aula, creio. Segunda aula, creio em Deus. Depois creio em Deus Pai Todo-Poderoso. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Então a gente está esmiuçando cada uma dessas partes. Consegue ficar aí? E quando fala único Filho, o que quer dizer isso? Ele é realmente o Filho de uma forma diferente. Você falou isso da confissão de Pedro? Que é de uma forma diferente, porque antigamente no Antigo Testamento você falava Filho de Deus, ok. Filho de Deus podia ser um anjo, o Filho de Deus podia ser um rei, é Filho de Deus, mas o próprio povo de Israel, Filho de Deus. Mas acontece que quando Jesus fala que ele é Filho de Deus, ele é um Filho de uma forma transcendente, ele é Filho com F maiúsculo, e ele mesmo faz essa diferenciação. A única vez que Jesus fala Pai Nosso para a galera, todo mundo junto fala Pai Nosso, foi quando ele ensinou a oração do Pai Nosso. Em nenhum outro lugar do Evangelho ele fala o nosso Pai. Olha que coisa interessante, porque ele não é filho da mesma forma que nós somos filhos. Ele é um filhão com F maiúsculo e a gente é filho com F minúsculo. Tanto que na hora que ele fala com os apóstolos, ele fala assim: o meu Pai e vosso Pai. Olha que coisa interessante. O meu Pai e vosso Pai. Ele é meu Pai. Amor, ele também é seu Pai, mas é diferente. Está dando para entender? Porque ele é filho único. E ele poderia ter escolhido a palavra nosso, né? Eu falei com eles a importância das palavras. Hoje em dia esse povo quer mudar as palavras, né? Mas palavras têm um significado. Ele poderia ter falado nosso. Meu e seu é nosso, não é? Não, quer ir com outra natureza. E aí na hora que Pedro fala finalmente, lá no final do Evangelho, quem diz o povo que eu sou? O pessoal fala, Elias, um dos profetas e tal. Inclusive a gente viu Elias no Evangelho da última missa, da transfiguração. Mas aí Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só o credo. O Cristo, ungido, que a Bíblia acabou de mostrar, o Filho, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus para, olha para Pedro e fala assim, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso.
mas foi o meu Pai que está no céu. Meu Pai. Meu Pai, não nosso, meu Pai que está no céu. E por causa disso, ele dá a chave da igreja para Pedro. E o que ele faz com Pedro? O que é a chave da igreja? Tudo que você ligar no céu será ligado. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Ele dá para os sacerdotes, em especial para Pedro, que é o primeiro Papa, esse poder de nos conectar e de nos desconectar. E isso tem muito a ver com o quê? Com o sacramento da confissão. O perdão de pecados é algo que só Deus pode dar. E a gente tem de uma forma palpável através do sacramento com o sacerdote em persona Cristo. Vamos lá. E o Verbo se fez carne, né? Quando a gente fala da encarnação, o que é a encarnação? É Deus Filho se encarnar, tomar a natureza humana, né? É isso. E por que ele fez isso? Por que ele precisou disso? Né? A gente vai falar um pouco depois sobre 100% homem, 100% Deus, está aqui no script, né? Mas por que ele fez isso? Ele fez isso por várias razões. Primeiro, porque Jesus vinha nos salvar e nos reconciliar com Deus. Ok? Ok até aqui? Então a gente estava naquela vida de vai e volta, vai e volta, vai e volta, e não, eu preciso me reconciliar com o povo. É o meu próprio filho que eu vou mandar. Segundo, que na verdade a gente sabe que o filho não é o filho lá, o filho, não, é o filho, é ele mesmo, é Deus Filho, né? Segundo, para que a gente conhecesse o amor de Deus. Gente, quem de vocês aqui já participou de uma Semana Santa, dos rituais, das celebrações na igreja? Assim, quando a gente vive, é um convite que a gente vai fazer para vocês na próxima semana. Quando a gente vive a Semana Santa, a liturgia da Semana Santa, a gente tem ideia do que é o amor de Deus, uma vaga ideia do que é o amor de Deus, né? Então ele veio para mostrar esse amor para a gente, né? Terceiro, para ser um modelo. Ele é o nosso modelo de santidade e a gente vai falar sobre isso quando falar da humanidade de Jesus. Então ele vem modelar a gente, né? Jesus fala de uma forma muito clara: amai-vos como eu vos amei. Ele não chega para falar para a gente fazer uma coisa que ele não fez. Não tem nenhuma ordenação de Jesus, não tem nenhuma ordem de Jesus que seja para fazer algo que ele não tenha feito antes. Inclusive carrega a cruz. Ele fala: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então o tempo todo trazendo modelo. E por último, para tornarmos participantes da natureza divina. E a gente também deve falar um pouquinho sobre isso, né, na próxima aula, quando a gente falar da paixão e da salvação. Mas o que a gente pode falar é que por Jesus nós somos chamados filhos de Deus, por adoção, né? Mas a gente começa a participar dessa natureza divina. Por quê? Porque agora somos filhos de Deus, por Jesus. Tanto que eu não sei se vocês sabiam, mas é com o batismo que nós nos tornamos filhos de Deus. Quem aqui ainda não é batizado? Aguardem e verão. Serão filhos de Deus. Por quê? Porque é por Jesus. Não é que a gente nasce, né? Nasceu um filho de Deus. Não, nasceu uma criatura amada, muito amada, amada demais da conta, né? E é pelo batismo a gente recebe essa adoção filial. Inclusive no batismo e na transfiguração acontece a presença visível da Trindade. Eu falei para vocês na última palestra que eu dei sobre a Santíssima Trindade. E eu deixei para falar hoje, que era a palestra sobre Jesus, essas 2 horas que a Trindade aparece de forma visível. No batismo do Jordão, João Batista está lá fazendo o batismo de Jesus. E o que acontece? O Espírito Santo vem em forma de quê? O Espírito Santo vem em forma de quê? De pomba. E a voz de Deus Pai fala o quê? Este é o meu Filho amado, em quem coloco toda a minha afeição, ou em quem me comprazo, dependendo da tradução. A Trindade. E depois na transfiguração, os apóstolos estavam lá
lá, extasiados. O Espírito Santo estava em forma de fumaça, de torpor, e a voz de Deus vem falando uma coisa muito parecida. Ele falando: esse é meu filho amado, escutai-o. Ou seja, abre o ouvido aí, galera, a hora que ele tem para falar. E olha só que interessante, o batismo veio um pouquinho antes do que? Da vida pública de Jesus. Foi esse nascimento. E a transfiguração veio um pouquinho antes da paixão. Esse primeiro nascimento que todos nós somos convidados para viver é o nascimento para a vida nova, ligados na árvore, né? No corpo cuja cabeça é Cristo. E a transfiguração é o prenúncio do segundo nascimento, que é a gente passando para a vida eterna. Nesses dois momentos cruciais, no limiar da vida pública e no limiar da paixão, tem a presença da Trindade. Ô Guilherme, Oi? uma dúvida. Jesus foi batizado e ungido por Deus. Jesus foi batizado por João. Não, ele foi Seguindo o preceito batizado. judaico. Tá. Era o batismo da conversão dos pecados. É que eu expliquei. Não era ainda o batismo como nós conhecemos hoje. Ok. A unção de Jesus foi uma unção por Deus Pai, e o óleo, vamos dizer assim, de uma forma muito figurativa, o óleo foi o Espírito Santo. Tá. Então, assim, traduzindo para os mortais, batizado seria o cerimonial e a unção seria ele receber o óleo e A gente Seria não, isso. a unção que a gente fala durante a cerimônia do batismo é uma coisa diferente. Tá. É uma unção, claro, é a mesma unção, mas a unção de Deus Pai para Jesus é uma coisa. Sim, sim. Ele é realmente o sacerdote, o profeta e rei por excelência. A unção do Antigo Testamento, a unção era dada para sacerdotes, para reis e muito eventualmente também para profetas. Ele chega sendo realmente o cume de toda essa história da salvação. Não vai ter outra revelação. Não vai ter outra coisa que vai acontecer. Opa, vamos escrever aqui pós-Atos dos Apóstolos. Não, tudo já foi revelado. Outra coisa, assim, a diferença, né? O nosso batismo, né? Quando eu fui batizada, eu sou a Vivian sendo batizada. A unção messiânica, né? A unção de Jesus, do Messias, do Cristo, é uma unção tripla, lembra? Porque Deus unge, Deus Pai unge, o Espírito Santo é a unção e Jesus é o ungido, né? Então, Deus está inteiro ali na unção, né? Ele está inteiro na unção. E Jesus nasceu da Virgem Maria. E Virgem Maria, aí tem alguns dogmas, né? Eu não vou passar por isso tudo hoje, vocês podem pesquisar depois, mas tem o dogma da Imaculada Conceição, tem o dogma da virgindade de Maria, inclusive a virgindade antes, durante e após o parto. Né? Então tem alguns dogmas da igreja que não são coisas que caíram do céu, como o Ivan e a Débora já explicaram, são anos e anos e anos e anos e anos até se chegar num consenso. Esses anos que eu digo são séculos, né? Os últimos dogmas de Maria têm 100 e poucos anos, ou até menos. Então assim, são verdades de fé que a igreja foi muito a fundo para conceber. E alguns desses dogmas vieram também para extirpar da face da terra algumas heresias, que também lá no catecismo, se vocês quiserem, a aula de hoje está do parágrafo 422 ao parágrafo 570, 422 até 570. Se vocês lerem esses parágrafos, estão listadas várias heresias do começo da era cristã, anos 200, 300, 400, que foram combatidas severamente pelo colégio episcopal, e aí se chegaram a alguns dogmas justamente para deixar essa verdade de fé mais clara. E isso tudo culminou no credo niceno constantinopolitano que a gente já falou. Desculpa, Gui, eu teve um erro de tela aqui, né? Antes de nascer da Virgem Maria, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no credo. Eu esqueci de falar isso, está aqui na outra tela. Então ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E tudo isso se mistura um pouco com o que a gente vai falar agora, daqui a pouco, sobre os dogmas, o dogma da virgindade, né, de Maria, Mãe de Deus e tudo mais. Então, o que significa isso, né? Ele nasceu, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Quem que anunciou para Maria que ela ia conceber do Espírito Santo? Quem foi que anunciou? Ah, que legal. A Vila ficou calada e vocês responderam. Agora deu tudo certo. Foi qual ano? Socorro, você socorro. Eu acho que coisa aqui no São Paulo, gente. Eu não vejo ela desde domingo. Já Vai cheguei. jeito, Maria, vai dormir comigo. Foi o anjo Gabriel. O anjo Gabriel. E o que ele fala quando encontra Maria?
cheia de graça, o Senhor é convosco. Olha o começo da oração da Ave Maria aí. Olha só a raiz do dogma da Imaculada Conceição. Nós estamos no Espírito Santo. E aí, só para dar um spoiler, nem estava no tema de hoje, mas essa segunda parte da oração, a Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Quem que fala isso? Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Hã? Isabel, aí, Ale, parabéns. Maria estava grávida. E aí, ela grávida, ela se pôs a caminho para visitar sua prima Isabel, que ia conceber depois de uma certa idade, já estava lá precisando de cuidado. Ela foi lá ser doula, né? Foi lá cuidar, foi lá fazer o parto. E aí, na hora que ela chega na casa de Isabel, o João Batista, que era priminho de Jesus, estremeceu lá no ventre de Isabel. E Isabel fala assim: aqui devo a presença da bendita entre as mulheres, e com o fruto bendito, ou seja, ela falou a segunda parte da oração. Da mãe do meu Senhor. Da mãe do meu Senhor. Então Isabel reconhece isso, né? Então, olha, ela foi concebida pelo poder do Espírito Santo. E ela era virgem, nasceu da Virgem Maria, né? O que acontece, gente? Muitas vezes isso é dogma, inclusive, né? Por quê? Porque foi muito discutido. O dogma, ele revela, ele organiza a fé, ele não traz uma novidade. O Ivan e a Débora já é cansado de explicar isso pra gente, né? Então o que houve? Houve que Jesus é homem. É um homem, nós vamos explicar isso mais pra frente. E ele precisa de um pai, ok? Maria, ela já estava separada. Naquela época todo mundo pensava mesmo, né? Vai chegar o Messias, como que vai ser? Tinha um certo frisson, né? Eles não sabiam o que era, mas eles sabiam que ia chegar, né? Então, era comum essa curiosidade, essa ansiedade, quem será, né? De onde vem? E Maria, desde sempre, a gente vai falar isso daqui a pouco, que ela foi predestinada, ela foi se preparando para isso. Lembra que para Deus não tem tempo e espaço? Né? Então, a gente não sabe como, mas o fato é que ela já estava preparada para isso. Ela não tinha marido, ela era solteira. E aí o anjo fala, e ela ficou na dúvida, como que isso pode acontecer? Eu não conheço o homem, né? Ela não tinha noção do que ia acontecer. Conhecer no sentido bíblico, todo mundo entendeu, né? Conheço o homem. Então, o anjo fala, não, o Espírito Santo vem, vai repousar sobre você. E é o Espírito Santo que vem, é Deus. E nesse momento, a gente mistura e a gente começa a tentar entender, que nós não precisamos aprofundar agora, pode ser daqui a pouco, se você quiser, mas a gente começa a entender Jesus 100% homem e 100% Deus. Ele não é que Maria tinha um filho, Maria era uma menina maravilhosa, muito boa, teve um filho, e Deus veio e falou, é aqui que esse que vai ser o meu filho, né? E aí Deus Filho foi lá e incorporou. Não é isso, né? A humanidade de Jesus não era como um carrinho de mão que você vai carregando. Jesus, eu estou aqui, Deus, e eu vou carregando o meu corpo, vou carregando esse corpo, né? Não, ele não ia carregando o corpo, era ele, né? Ele comia porque ele estava com fome, ele bebia porque ele estava com sede, ele fazia xixi. Ele aprendia, né, os ofícios. Então, e aí a gente começa a entender lá na concepção. Né? Como que pôde acontecer? Aconteceu lá, porque foi Deus que veio e cobriu Maria. E por isso ela era virgem. E depois a gente tem algumas passagens que falam dos irmãos de Jesus, né? Os nossos irmãos evangélicos, às vezes, eles se confundem com isso, né? Porque fala lá dos irmãos, né, filhos de Maria. Bem, Maria, primeiro que não era só Nossa Senhora que chamava Maria, a gente tem várias, né? E segundo que essa palavra, irmãos, a origem dela lá atrás é uma palavra que fala de algum parente consanguíneo, pode ser um primo, né? Então, Maria não teve outros filhos. Ela permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. É o dogma, a virgindade. Então a gente está falando de nasceu da Virgem Maria, né? Por quê? Porque foi o próprio... Maria, ela nasceu sem o pecado original. Exatamente.
Maria nasceu sem o pecado original. O que o Moisés está falando é exatamente o dogma da Imaculada Conceição. Conceição é a mesma coisa que concepção. Imaculada é sem mancha, ou seja, sem pecado. Quando fala da Imaculada Conceição, é porque Maria veio lá dos pais dela sem a mancha do pecado original. E o que ela respondeu para o anjo? Só voltando lá no anjo. Ela respondeu o que? Faça-se em mim segundo a tua palavra. Qual foi o verbo que Deus usou lá no Gênesis para criar o mundo? Faça-se, que é o Fiat. Faça-se a luz, Fiat Lux. Aquela marquinha de fósforo, Fiat Lux. Faça-se a luz. E o que Maria responde para o anjo? Para o anjo, faça-se, é a nova criação. Então Maria é a nova Eva. Pela desobediência de Eva e Adão, mas enfim, pela desobediência de uma mulher ali, entrou o pecado no mundo. Pela obediência irrestrita de uma nova mulher, de uma nova Eva, veio a salvação. Então, vamos voltar. O Moisés falou bem, ela nasceu sem o pecado original. Por quê? É que a Débora nos explicou na semana passada que todos nós nascemos com o pecado original, porque ele é passado de geração em geração. Então é muito natural imaginar que Maria tivesse o pecado original. Todo mundo tem, né? Mas quando o anjo reconhece cheio de graça, a gente vai ver isso mais ao longo do ano. A graça é uma comunhão íntima com Deus. Não tem pecado. Não tem pecado quem está em graça. Ou você está em graça ou você está em pecado, mesmo que seja original. Quando ele fala cheia de graça, opa, foi o que ele falou. Tem aí uma dica. Não tem o pecado original, então, é Imaculada Conceição, né? E ela é a mãe de Deus. Por que ela é a mãe de Deus? Ela é Deus? Não, gente, ela não é Deus. Ela é mãe de Deus. Por quê? Porque a natureza de Jesus Cristo é uma natureza de homem e de Deus, e que não são dissociadas. Não é assim, agora ele não é bipolar. Agora minha natureza é Deus, agora minha natureza é homem. Não. Ele era humano, ele tinha todas as necessidades humanas. A única coisa que ele não tinha é o pecado. Por quê, Vivian? Ele era muito bom. Não, gente, é porque Deus não peca. Na verdade, não é que nessa hora ele é contraditório à natureza divina. Pelo contrário, as duas estão confluindo. Uma apoiando a outra. As duas naturezas, confluindo. Deus não peca. Se o pecado é aquilo que nos afasta de Deus e eu sou o próprio Deus, é muito lógico, é muito racional a gente imaginar que pecado ele não tinha, óbvio. Mas em todo o resto, eu já te passo a palavra, amigo. Em todo o resto, ele era homem e Deus 100%, né? Ele tinha essa natureza. Oi. Por que Maria também nasceu sem pecado? Porque ela foi preparada. Fazia parte da história da salvação. E muitas mulheres do Antigo Testamento são prenúncio da história de Maria. Então você tem Eva, obviamente, mas depois tem Sara, aí tem Débora, Ruth, Esther, A mãe de Samuel, como é que chamava? Ana. Então tem várias mulheres do Antigo Testamento. Um dia a gente vai cobrar da Débora a comparação de Maria com as mulheres do Antigo Testamento. A gente vai marcar um outro dia Um café, com amiga. um cafezinho. Um cafezinho bolacha. Gente, olha só que interessante. Esse título de... Não estou fugindo, não. Vamos falar de matemática agora. É o seguinte. Esse título de Maria, Mãe de Deus, que a Bíblia está falando, é um dos títulos mais conhecidos de Maria lá na Grécia. Era chamado de Theotokos. Olha que interessante. Theo é Deus. Todo mundo sabe que Theo é Deus. Teocêntrico. Theo é Deus. Tokos, lembra Toco, é casa. Maria é a casa de Deus, Theotokos. Maria também é mãe da igreja. Além dela ser mãe de Jesus, que é a cabeça da igreja, ela também estava lá com os apóstolos no cenáculo, lá na hora de Pentecostes. Ela é mãe da igreja. Então tem muitos títulos interessantes de Maria. Sobre a sua pergunta, por que Maria não nasceu com o pecado original? Vamos parar para pensar. Jesus é homem e Deus, ele é homem. Se ela tivesse o pecado original, ela ia passar o pecado original, concorda? Ups, deu um bug aqui, né? Alguma coisa está errada, entende? Não é lógico. Por isso que eu falo, gente, que a nossa inteligência, ela ajuda na fé. A gente só não pode achar que Deus tem que caber na nossa cabeça, porque demora um pouquinho, né, para a gente alcançar. Mas ela ajuda. Não tem lógica ela ter nascido com o pecado original. Se ela é mãe de Deus. E ela é mãe de Deus.
A minha mãe é minha mãe, não é? Minha mãe é Marzilis. Ela é minha mãe porque eu sou humano e ela é minha mãe humana, ok? Então ela não é a mãe de Deus na humanidade, né? Ela não é uma Deus-mãe, não é isso, mas ela é mãe de Deus. Da mesma maneira que a minha mãe é minha mãe da Vivian, né? É igual, não tem diferença, sabe? Ah, eu não posso chamar ela de mãe de Deus. Não, ela é mãe de Deus não segundo a divindade, né? Ela não é Deus, mãe, mas na humanidade. E também a gente não pode pensar assim, senão seria uma aberração. Seria uma aberração Maria ser mãe apenas da parte humana de Jesus, né? Da natureza humana, e não ser mãe da natureza divina de Jesus. A natureza humana e divina de Jesus são indissociáveis. Não dá para você separar a natureza humana e divina de Jesus. Então não tem como a gente imaginar. Não tem como a gente imaginar que Maria é mãe de Jesus humano e não é mãe de Jesus divino. Né? Questão do raciocínio mesmo. Passada toda essa explicação, só vou dar um parênteses aqui. Mesmo sendo 100% homem e 100% Deus, indissociavelmente, é interessante a gente ver algumas horas que Jesus é tão humano. Por exemplo, o menor versículo da Bíblia, sabe qual que é? O menor versículo da Bíblia tem duas palavrinhas. É Jesus chorou. E quando que acontece isso? O Rodrigo ficou sabendo que o amigo dele tinha falecido, Lázaro. E aí, esse versículo é só isso: Jesus chorou. Tem coisa mais humana que isso. Jesus tinha um amigo. Ter um amigo é uma coisa humana. Olha só que coisa maravilhosa. Ele veio aqui para experimentar o amor de amigo. Deus, simplesmente Deus do alto do céu, sem vestir a nossa carne, talvez, eu vou falar uma coisa meio louca, mas talvez não experimentasse o que é uma amizade humana. E ele experimentou o que era uma amizade humana e Jesus chorou. Outra vez que Jesus também passa por um perrengue e que chora, inclusive chora sangue, é no Horto das Oliveiras. Ele está lá já vendo o que vai acontecer, que a paixão vai começar, e o que ele fala? Estou sempre falando as músicas aqui, né? Afasta de mim esse cálice. Eu falei do Renato Russo outra vez, hoje eu vou falar do Chico Buarque. Quem escreveu essa letra não foi o Chico Buarque, foi Jesus. Afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque a parte humana de Jesus estava sofrendo em pânico, falando: se for possível, afasta de mim isso aí, mas se não for, eu estou aqui para cumprir a ordem do Pai. Então olha só, o 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo a gente não pode imaginar que Deus é um Deus que tem, Jesus Cristo, vou voltar, que Jesus Cristo é uma pessoa de duas vontades divergentes. O catecismo fala isso pra gente, né? Então, estou aqui no lugar, E acho que está sem bateria. Estou aqui no lugar. Às vezes tem outro ali. Estou aqui no. Tudo errado. Estou aqui no lugar de Deus. Estou aqui no lugar de homem, né? E aí eu dei o exemplo do carrinho de mão, né? Mas enfim, a gente pode pensar em alguma coisa assim, sabe essas novelas de possessão, né? Gente, não tem aqui nenhuma crítica a nenhuma religião, é porque eu estou explicando a religião católica, ok? Então, por favor, não fiquem bravos, né? Mas não se trata disso, entende? Não se trata de uma possessão, não é isso, né? A vontade humana e a vontade divina de Jesus são duas vontades, porque, claro, ele é homem, ele é Deus, mas elas são confluentes, elas cooperam entre si, elas não são excludentes, né? Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem pintar Jesus, será que Jesus não quis namorar, né? Jesus, Maria Madalena, né? Começa a viajar na maionese, né? Não, gente, era Deus mesmo, sabe? Era Deus. Inclusive na paixão, é claro que a natureza humana dele, ele chorou, né? Chorou sangue, se não me engano, na hora, né? Na agonia. Inclusive suou sangue. Suou sangue, mas ele foi. A vontade dele, claro que ele tem os sentimentos, ele é humano, mas ele foi com as próprias pernas, né? Nós vamos falar disso mais pra frente. Ninguém levou. Deus não ficou, vamos lá, vai lá, sobe. Não, ele foi, porque as vontades são confluentes. E eu queria falar um pouquinho de José, que nem está no catecismo, mas eu trouxe São José. Por quê? Porque ele teve um papel
papel tão importante, gente. Olha, dia de São José, dia 19, né? Vale a pena vocês conhecerem um pouquinho sobre São José. Ele teve um papel tão importante porque o Messias deveria nascer, deveria ser um descendente da casa de Davi, né? O Ivan e a Débora falaram sobre isso um pouco, né? Deram aí das tribos, né? E ele deveria nascer, ele deveria ser um descendente de Davi. Só que Maria era. Só que a descendência não se passava pela mãe. A descendência se passava pelo pai. Se Maria fosse uma mãe solteira, ops! E aí? Como que se cumpre? Né? Então foi São José que deu esse cumprimento para essa promessa. Olha, até me arrepia, entendeu? Não existe uma fala de São José na Bíblia, né? Ele não fala. E ele poderia, eu vou contar uma história para vocês. Naquela época, os casamentos eles eram feitos em 2 momentos, né? Um noivado e um casamento. Então, eles estavam no momento, São José e Nossa Senhora, de que se ela engravidasse dele, não era um problema, né? Ela ainda morava com os pais, ela ainda estava na casa dos pais, mas eles estavam já naquele, não sei, naquele compromisso, naquelas tratativas lá. Então, não seria um escândalo, né? Mas, se ele falasse, olha, ela engravidou, mas não foi de mim, isso sim, pelo amor de Deus, seria um escândalo, Seria né? apedrejada. Ela seria apedrejada até a morte, inclusive, e essa era a pena dela. E ele já tinha esse compromisso com ela, né? Ele já era esposo de Maria. Se ele sumisse no mundo, ele seria o quê? Um desertor, né? Um homem desonrado, que abandonou a esposa grávida. E o filho de fato não era dele, né? Vamos combinar. E ele optou por sair. Ele não optou por denunciá-la, né? Ou simplesmente falar não era dele, não tem nada a ver com isso. Ele poderia fazer, mas ele optou por sair. Ele trouxe sobre si a vergonha e a culpa. Era ele que ia ficar estigmatizado, não ela, né? Então, mesmo nesse momento, a decisão dele foi isso. Por quê? Porque a palavra fala que ele era um homem justo. O que é um homem justo, né? Um homem justo naquela época é como se fosse um santo. É um homem que tinha todas as virtudes. Ele era um homem paciente, ele era um homem trabalhador, ele era um homem diligente, ele era um homem cuidadoso. E a gente vai ver na história como que ele foi pai adotivo de Jesus, de fato, com P maiúsculo, né? José, vai lá para o Egito, vai ele. José volta ele. José faz ele. Sem falar uma palavra. Ele sabe um homem resolutivo, é igual o meu, gente? Não, o meu vai chegar a ser. Antes da gente casar, eu falei assim com ele. Você tá no caminho. Antes da gente casar, eu falei assim, ô Gui, você tem que ler esse livro. Que era sobre São José. Eu falei, olha, tá no curso para casar, entendeu? E aí, ele não leu até hoje, né? Mas agora ele já sabe bastante sobre São José. E o padre lá da nossa paróquia, em Belo Horizonte, falava assim, minha filha, mas São José não conheceu Maria, tem certeza que você quer um José, né? Eu quero, padre, porque São José é resolutivo, ele resolve, ele protege, ele faz, ele acontece, ele não precisa ficar falando. Inclusive, deixa eu fazer um jabazinho aqui. Deixa eu fazer um jabazinho aqui, ó. Eu pedi um José. Tá tendo um filme sobre São José exatamente agora. Não vai embora não, gente, peraí. Não é agora, não é o horário agora, mas tá passando, tá em cartaz no Cinemark. A Débora a gente vai botar no grupo, vale super a pena. A gente assistiu, vale super a pena. Aproveitem. Muito bom. Gente, então é isso, né? Eu tinha que falar de São José, tá chegando o dia dele, não estava na programação, não podia deixar de falar. Fora que São José ajuda todo mundo, viu? Um dia eu estava com um problema, eu fui confessar com o pai dele, reza para São José, reza para São José. São José é resolvedor, sabe? Aquela pessoa resolvedora, resolve o B.O. São José resolve o B.O., entendeu? Vamos lá, mistérios da vida de Cristo. A gente vai ouvir essa palavra aqui, mistérios, lá na aula que a gente vai dar sobre o texto depois também, tá? São passagens. Olha só,
toda a vida de Cristo é a revelação do Pai, mistério de redenção e mistério de recapitulação. Ele vai revelando o Pai, ele vai nos remindo e ele vai nos recapitulando, que é o quê? Como se fosse uma reconfiguração ao sonho original de Deus. Como nós deveríamos ser se a gente não tivesse tido a queda no pecado. Vamos passar rapidinho aqui. Não. Tem bastante coisa ainda. Não. Pode dar partilha. Dá. Vamos lá. Os mistérios da vida de Cristo começam no advento. É mais importante O falar do que obedecer. porque a gente vai falar da vida pública agora, tem bastante coisa. O advento é aquele tempo de espera, né? O primeiro tempo litúrgico do ano litúrgico. Sabe que existe um ano litúrgico? Quem sabia? Levanta a mão. O ano litúrgico tem ano litúrgico A, B e C. Nós estamos em qual? Não me lembro. Enfim, é A. Depois veio o B, depois veio o C. A cada 3 anos, as leituras da missa no mundo inteiro se adequam à liturgia daquele ano litúrgico. E o ano litúrgico começa no advento, algumas semanas antes do Natal, que é aquela espera, né? Que é quando a gente canta aquelas músicas lá, tu vens, eu escuto os seus sinais, ouço uma voz vindo da montanha. Então, o pessoal estava esperando a vinda do Messias, Então, Jesus, a história de Jesus começa no advento. De uma forma mais, com licença poética, vamos dizer assim, todo o Antigo Testamento é um advento. É um grande maranata. Vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, estou esperando, vem, Senhor Jesus. Então, é um advento, ok? Aí tem a preparação e vem o Natal. O Natal como é que é? O Natal é a maior festa do ano litúrgico? A maior festa? Não é. O Ron já acertou ali. A maior festa é a Páscoa. Então, o centro da nossa fé é a Páscoa. Inclusive, tem uma passagem que fala assim: se Cristo não ressuscitou dos mortos, em vão é toda a nossa fé, toda a nossa pregação. Né? Por quê? Porque o centro da nossa fé é a ressurreição de Jesus, o domingo de Páscoa. O Natal com pequenez e humildade. Lá no coxo, né? Quem quer dizer manjedora? O verbo mangiare. E quem fala italiano aí, levanta a mão. Ninguém? O verbo mangiare, eu também falo não, tá? Mangiare é comer. Então manjedoura é o lugar de comer, do boi comer, da vaca comer, do cavalo comer. É o coxo, é aquela baia lá cheia de feno. Deus nasceu ali, com muita simplicidade. E quem que eram as testemunhas? Porque José e Maria procuraram um lugar na hospedaria e não acharam. E aí eles estavam em viagem, e aí tiveram que ir para aquele lugar, improvisado. As testemunhas foram os animais, os pastores. E logo depois teve a epifania do Senhor. O que é epifania? A visita dos reis. Então tudo isso aqui é o começo da história de Jesus. E aí nós chegamos na infância. Aí a infância teve a circuncisão. No 8º dia Jesus foi apresentado como um bom judeu. Passou pela circuncisão. Ali teve a profecia, né? Teve a profecia de Simeão, a profecia de Ana. E aí inclusive falou que Maria teria uma espada atravessando o seu peito. Isso foi profetizado lá na apresentação de Jesus. O que é a espada atravessando? Inclusive, se você vê a imagem do coração de Maria, tem uma espada. Quem já viu essa imagem? O que é aquela espada? É a dor de Nossa Senhora lá na hora da paixão. O filme Paixão de Cristo mostra muito forte a hora da dor de Maria na paixão. A adoração pelos magos, a apresentação de Jesus no templo. Não, peraí. Adoração pelos magos, né? Porque cada mistério desse tem um significado, que a gente precisa entender qual é o objetivo desse significado, né? Por que foi importante que os magos fossem adorar Jesus? Porque o Messias não era um Messias só para os judeus, como eles acreditam até hoje será, né? Os magos, eles eram pagãos. Então, Deus quer mostrar, quando recebe lá na manjedoura dos reis magos, Ele quer mostrar que a salvação é para todos, né? É universal. E isso foi uma novidade, né? Foi uma novidade, não existia esse pensamento ou essa intenção. A apresentação de Jesus no templo, né? Então o Gui falou da profecia, né? Da espada, a fuga para o Egito, né? Na fuga para o Egito, Deus faz questão de lembrar do povo lá no Egito, né? O povo estava com fome, foi lá para o Egito, foi escravizado e voltou. Então, sabe, é como se Jesus, na vida dele, estivesse refazendo, por isso que tem lá recapitulando, né? Refazendo os passos,
né? Ele vai refazendo os passos. Por que eles fugiram para o Egito? Da mesma forma que José foi acalmado em sonho por Deus, a gente fala por Deus porque anjo, o que é? É um mensageiro. Quando você recebe uma carta, quem escreveu foi o carteiro ou foi quem escreveu lá do outro lado do mundo que te mandou? Foi sua avó, sua tia? Quem escreveu foi o carteiro ou foi sua tia? Sua tia. Então, quando o anjo fala lá no ouvido de José, quem é que está falando na verdade? É Deus. O anjo está levando a mensagem. O anjo é o mensageiro. Então, José teve aquela voz lá em sonho de que era para aceitar Maria, porque realmente era o filho de Deus. E depois, em outro sonho, José é avisado para fugir para o Egito. Por quê? Porque Herodes ficou muito fulo da vida com os reis magos que foram visitar e não voltaram para dar notícia. Aí ele falou: então tá bom, todos os primogênitos abaixo de 2 anos, manda matar, porque aí no meio mata Jesus também. E aí José deu no pé, fugiu para o Egito com Maria e com Jesus. Ok? Isso aqui é um pouquinho que a gente sabe sobre a infância de Jesus. E aí depois, lá com 12 anos de idade, Jesus estava viajando com Maria e com José, por causa de um recenseamento, e no meio da viagem, imagina, no meio da viagem tem a tropa dos homens, que vão falando de quê? De futebol, de sei lá o que eles estavam falando, e tem a tropa das mulheres, que vai falando do quê? Nossa, falar isso hoje em dia dá cancelamento, né? Processo. Enfim, podia falar do que elas quisessem, porque a mulher fala o que quiser. Pula. Ainda mais um dia depois do dia da mulher. Pula. Então tá, mas tinha os homens e tinha as mulheres. As crianças ficavam com quem, vocês acham? Hein? Com as mulheres. E os rapazes já com 16, 17, 18 anos ficavam com quem? Com homens. Acontece que Jesus tinha 12. Olha aquele limiar assim, quando começa a mudar de voz. Tipo André, mais ou menos, né? Estava ali naquele... Estava ali... Desculpa. Mano, tipo Pedrinho. Estava ali naquela idade assim, que já está querendo ser adulto, mas ainda é criança. Aí Maria já está pensando, ele está com José. E José estava pensando, ele está com Maria. Eles caminharam dias pensando nisso. De repente, os dois se encontram, sei lá, com uma refeição, e Jesus não estava lá. Imagina o coração de Maria, que foi confiada a ela a missão da salvação, de ser mãe de filho de Deus, mãe de Deus, e aí perdeu. E eles foram achar Jesus onde? Lá no templo, com os doutores da lei, ensinando, pegando aos rolos de pergaminho e ensinando. Pode falar. Tem um filme interessante também, acho que está no Netflix, O Jovem Messias. O Jovem Messias. Sim, eu já vi esse filme. Esse filme não é tão fidedigno, tá? Mas é um passatempo legal. É bonitinho de ver, né? É bonitinho, Então, porque esse filme... não é... A gente falando de licença poética, esse filme é uma grande licença poética, porque ele fala da infância de Jesus, e é um trecho que a gente não sabe quase nada pelos evangelhos, né? Mas é um filme legal. Eu também gostei de ver, imaginando como seria. E aí, o que acontece aqui quando Jesus é encontrado no templo, né? Maria, você não sabe que eu estou aqui na casa de meu pai, cuidando das coisas do meu pai, olha o meu pai de novo, né? E assim, ninguém titubeou, não, seu pai é aquele que está lá, né? Não, meu pai. Então, assim, nesse momento é a primeira vez que Jesus já começa a falar, né? Olha, ele está crescendo. O que a gente sabe sobre a vida de Jesus é que ele cresceu em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É isso que a gente sabe. E por que essa vida oculta, ela não é uma vida que passa em branco? Ela também nos ensina. Porque às vezes a gente acha que o extraordinário é quando a gente está fazendo grandes coisas para Deus, né? Em batalhas, em cruzadas, né? Pregando. Não. O extraordinário também acontece quando a gente está pregando o botão, quando a gente está no nosso trabalho, quando a gente está fazendo as coisas ordinárias. Deus fez. Jesus passou 30 anos fazendo coisas ordinárias. Ajudando o pai dele na marcenaria. Ele não sabia, né? Lembra que ele era 100% homem, né? Então, assim, verdadeiramente homem, né? Ele não sabia falar, ele aprendeu a falar, como os nossos filhos. Ele deve ter feito uma birroda, não tinha pecado, né? Enfim. Mas ele viveu uma vida normal. E ele cumpriu suas obrigações com uma vida normal. Até Deus trabalhou bem. Cuidou da família dele, se dedicou à mãe, se dedicou ao pai, foi obediente. Então, não é que esse período é um período muito pequeno, que é muito
muito sem importância e por isso não merece ser falado. Não. Tem ali um ensinamento pra gente. Você quer falar, mãe? Eu ia forçar justamente isso, que é quando os pais de Jesus, Maria voltou para buscar Jesus e estava lá na igreja ensinando, ele queria ficar lá. Só que ela falou, não, você vem com a gente. E ele, mesmo sendo filho de Deus e Deus, ele teve que obedecer a mãe. Exatamente, é obediente. Inclusive, a gente está chegando num outro ponto que ele obedeceu Maria, vai chegar já já. Aí o batismo, a epifania, a gente teve a tentação. Olha a tentação. Jesus se retirou para o deserto, aí já com mais ou menos 30 anos, ficou 40 dias no deserto. Quem lembra que a gente falou aqui dos 40? 40 anos da peregrinação até a terra prometida, né? 400 anos de exílio, então, e agora 40 de novo, sempre aparecendo esse 40. E aí Jesus foi tentado. Se ele foi tentado é porque ele era um homem. Porque como é que Deus é tentado? Né? 100% Deus, 100% homem. Mas ele resistiu à tentação. E aí ele tem uma partezinha aqui que eu só gostaria de falar, que aí acontece depois do batismo o que? O primeiro milagre. O primeiro milagre é o que? As bodas de Caná. As bodas de Caná, Jesus escutou Maria falando para ele. Não foi assim? Então, olha só, eu queria só trazer aqui para vocês alguns ensinamentos das bodas de Caná. E a gente vai ter uma partilha mais curta hoje. A gente tem lá nas bodas de Caná, Maria apressando a graça, que é o que ela faz quando a gente pede a intercessão dela. Ela vai lá falar no ouvido de Jesus e fala, vai lá, eu sei que talvez você está fazendo outra coisa, mas o meu filho está te pedindo isso. E aí Jesus faz o que ela pediu. Faltou vinho no casamento. Era uma grande festa. A festa durou vários dias de casamento e faltou vinho. Então era uma desonra, era uma infelicidade danada para os noivos, um vexame, uma vergonha. E aí Maria se compadece e fala assim, ô Jesus, faltou vinho. E ele fala, ô mulher, você sabe que não chegou minha hora ainda. E aí Maria não perde a esperança, vai lá, fala para os servos, para os garçons, vamos dizer assim, façam tudo o que ele vos disser. Primeiro ensinamento. A gente pode até pedir para Maria, mas a primeira coisa, a gente tem que estar atento, escuta ou ouvir o que ele pede para você fazer. E aí os servos ficaram atentos. Gente, vamos fazer silêncio, por favor, aí atrás? Fazer silêncio, por favor. E aí o que Jesus, o que os servos, o que Maria pede para os servos? Fazei tudo o que ele vos disser. E os servos ficaram atentos. E aí o que Jesus pediu para os servos? Encham as talhas de água. O Ivan e a Débora já foram lá em Jerusalém. E eu sei que quem foi lá já viu as talhas de água, que são talhas de água de mais ou menos 1,5 metro de altura e de pedra. Essa talha vazia já é muito pesada. Vazia. Imagina a talha cheia de água. São mais 100 quilos, porque cabe 100 litros. Então, para carregar aquela talha, precisa de vários homens fortes. 4, 5, 6 homens fortes. Então eles não somente encheram, mas carregaram, porque Jesus falou, enche as talhas de água, depois falou, carrega até o mestre de cerimônias. E aí na hora que eles fizeram isso, eles estavam fazendo o quê? A nossa parte, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, mas o possível Ele deixa para nós. A gente tem que entender essa grande mensagem das bodas de Caná. O milagre, na hora que o mestre de cerimônia tomou o vinho, ele já era vinho. Mas o milagre aconteceu que hora? Foi na hora que encheu de água? Foi na hora que ele experimentou? Não foi nem numa hora nem na outra. Foi na hora que os céus estavam fazendo força, carregando de um lado até o outro. O milagre na nossa vida acontece na hora que a gente está fazendo a força daquilo que é a nossa responsabilidade. Não acontece quando a gente está de papo pro ar falando assim, ai Deus, faz aí o que eu mereço. Não é assim que a graça acontece. Então o milagre nas bodas de Caná, o Deus do impossível acontece quando nós estamos fazendo o nosso possível, quando a gente se coloca para ouvir e faz tudo o que Ele nos manda fazer. Aí, não por nosso merecimento, mas por graça dEle, Ele vem e faz a graça. E aí, o que o mestre de cerimônias fala? Nossa, o pessoal começa a servir o vinho, e aí os convidados falam, todo mundo guarda o vinho chinfrim para o final da festa, quando está todo mundo bêbado, mas vocês estão servindo o melhor vinho agora. Que coisa interessante. O que acontece então na nossa vida? Quando chega a graça é muito mais do que a gente sonhava. Deus quer nos dar mais do que o nosso sonho. Os pensamentos dele são muito superiores aos nossos.
Mas a gente tem que saber que ele é Deus do impossível. O possível ele deixa por nossa parte. Então é interessante porque Deus é onipotente, né? A gente já falou sobre isso, onisciente e onipresente. E Maria, a gente fala que Maria tem uma onipotência suplicante. Ela não tem poder de fazer nada, mas ela pede, né? E tem várias histórias que um dia, quando a gente for falar sobre Maria, a gente pode contar para vocês sobre esse poder que ela tem, né? Não é um poder, né? Um jeitinho que ela tem de pedir as coisas para Jesus. E o que Deus fez, então, na sua vida pública, né? Primeiro, ele veio, foi batizado, foi tentado, né? Essa tentação já com uma preparação, mas depois que ele resistiu à tentação, ele foi servido, né? E aí ele começou a vida pública dele, né? Então é importante a gente pensar que na nossa vida a gente também passa por momentos de privação. Agora, parece, a gente está passando por jejum, por quê? Porque vai vir a Páscoa, né? Mas agora é o momento de abaixar a cabeça, é o momento de refletir, é o momento de jejuar, é o momento de se preparar. Então Deus faz isso, né? Então tem um anúncio do reino de Deus, ele anuncia a boa nova, ele anuncia o reino, ele fala do reino, ele fala como as coisas vão acontecer, ele fala quem é o Pai, ele fala tudo que a gente vai viver na eternidade. E ele fala muito através de parábolas. Então tem várias parábolas que a gente pode procurar, e essas parábolas são sempre para mostrar como que é o reino de Deus. Então o reino de Deus é como uma semente de mostarda. O reino de Deus aí fala das viúvas, das mulheres prudentes, das virgens prudentes. Aí fala da parábola dos talentos. Parábola é uma forma de dar uma volta e contar aquela história. Mas para quem tem ouvidos e ouvir, para bom entendedor, meia palavra basta. Então ele vai contando como que é o reino. Tudo isso, as palavras vão caindo no coração, e os apóstolos só tiveram realmente um entendimento pleno depois da ressurreição. Mas eles já estavam sendo preparados, estavam sendo amaciados. E os milagres de Jesus, os milagres e prodígios, sempre eram para mostrar que a grande cura é a cura espiritual, não é a cura física. Jesus curava sim o cego, Jesus curava sim o aleijado, mas a grande cura era a cura do coração. Eu aprendi lá com o padre Gerson que quando o Bartimeu, que era cego, estava lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí Jesus chegou perto dele, escutou aquela gritaria, a multidão querendo abafar, falando: sai de perto, o cara está atrapalhando, deixa Jesus. E Jesus fez questão de ir lá. E Jesus perguntou: o que você quer que eu faça? A Bíblia fala que eu veja, é o óbvio, né? O lulante, claro, o cego quer ver. Mas eu aprendi lá com o padre Jéssica que, na verdade, lá na tradução literal da palavra, lá na língua original, Bartimeu, que era o cego, falou: que eu te veja. Então o que o cego queria era ver Jesus. E foi por esse coração sincero, que ele foi curado. E aí ele recebeu a cura e viu. Da mesma forma, tem aquela passagem também do aleijado, que Jesus estava na casa com um monte de gente tão apertadinho que não dava para entrar ninguém. E as pessoas estavam lá fora com o aleijado querendo apresentar para Jesus, não dava para entrar pela porta, pela janela, por lugar nenhum. Subiram com o aleijado em cima do telhado, começaram a tirar dele e desceram o aleijado aqui com corda no meio da multidão. Imagina descendo um cara aqui, ninguém entendeu nada, mas aí todo mundo começou a esperar o espetáculo. Já que Jesus chegou aleijado, nós vamos ver milagre aqui hoje, né? E aí o que acontece? Jesus abaixa e fala: seus pecados estão perdoados. Olha que frustrante para olhos humanos. Por quê? Porque o pessoal quer espetáculo, o pessoal quer um aleijado andando, não quer pecado perdoado. Aliás, eles viram aquilo como uma blasfêmia, porque só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse que está perdoando pecados? Mas para Jesus... Ele ficava tão incomodado, ele ficava incomodado. Como assim perdoa pecado? Mas para Jesus, e isso é o mais importante, a gente tem que ter esses olhos espirituais. Era a cura do coração que aquela pessoa precisava. Depois da salvação do coração, depois das portas abertas para a vida eterna, se ele está andando, se não está, é uma questão circunstancial. O que são esses 20, 30 anos que ele ia viver nessa terra perto da eternidade com Deus, face a face? Então as coisas que para nós são importantes, para Deus são tão pequenas. O pessoal continuou pedindo: vai lá, não sei o que, ele acabou fazendo um milagrinho de lambuja. Tá bom, ok, levanta e anda, mas isso é o de menos. Está dando para entender? Então todos os milagres de Jesus, a gente tem que ver por esse lado da salvação do coração. O físico é o menos importante. E por que da salvação do coração? Porque naquela época as pessoas que tinham essas doenças, né, os leprosos,
eles eram considerados impuros, ninguém tocava essas pessoas, ninguém podia se contaminar com essas pessoas, perto dessas pessoas. Essas pessoas, elas eram assim por causa de algum pecado dela ou da família, né, dos antepassados. Então, essa condição dessas pessoas estava diretamente relacionada a ser uma pessoa, sob o ponto de vista religioso, espiritual, não digna, entendem? Por isso que ele preocupa com o que está no coração, por isso que a cura é espiritual. Porque assim, eu não sou digna de Deus, eu estou leprosa, ninguém chega perto de mim, né? A minha família errou, por isso que eu estou assim, a pessoa não era digna. E pensa bem, gente, Deus criou todo mundo, lindo, maravilhoso, Deus criou o homem, Deus fez tanto trabalho para recuperar e o homem estava nessa situação. E aí, por isso que ele vem, a preocupação dele é espiritual, né? Não teve ninguém que pediu para ganhar na Mega Sena e ganhou, entende? Porque isso é pequeno, né? Porque as pessoas precisavam era de conseguir ser vistas como amadas, como queridas, resgatadas, recapturadas, como a gente falou mais pra trás, né? Então, esses foram os sinais, foram muitos milagres. A gente quer falar sobre muitos deles ao longo desse ano, não dá para falar sobre todos. E ele anunciou o reino, ele falou: o reino está próximo, né? Os tempos estão próximos, mas a gente já começou a viver o reino aqui, né? Ele falava que estava perto, porque era o próprio Deus que estava aqui. Para pensar, se a gente quando for para o céu, a gente vai contemplar Deus, né? Se ele estava aqui, o reino estava aqui, concordam? E o que ele fez? Ele sempre se organizou com os 12, ele tinha 12 apóstolos e esses que tinham os discípulos, né? Mas ele tinha os 12. E ele, em algum momento, ele passou a chave do reino, né? Para esses 12. O principal deles era São Pedro, deu a chave para São Pedro, né? Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do ano. Mas é importante a gente pensar o seguinte: se ele deu a chave do reino para Pedro, se ele tinha 12 apóstolos, que ele enviou, ele falou, eu vos envio, né? E os discípulos. Se ele tinha esses 12, que pela sucessão apostólica chegaram até os dias de hoje os nossos bispos, eles são bispos porque um dia um dos apóstolos foi enviado por Jesus, né? Se ele fez isso, significa que hoje o reino está aqui. Está aqui em qualquer lugar? Está aqui na igreja. Então, o que eu queria trazer para vocês, essa reflexão, não sei se ficou muito confusa essa construção, mas e a gente pode falar disso quando falar de salvação, mas é o seguinte: a igreja tem esse papel no mundo hoje da gente degustar, da gente estar no reino de Deus. Quando a gente está na missa, é Deus que está lá. A gente vai falar depois disso, em outra aula específica, né? Mas fica com essa ideia na cabeça, mesmo que vocês ainda não consigam construir isso pela razão. Dá um pouquinho de tempo que vocês vão construir, a gente vai explicar esse passo a passo para vocês. E aí tem o papado, que é a autoridade de São Pedro, né? Ele deu para São Pedro essa chave, esse poder de ligar e desligar que o Gui falou. E a aula de hoje vem até aqui, a transfiguração. Porque a partir da aula que vem nós vamos entrar na Semana Santa. Vai ser Ivan e a Débora, né? Aí nós vamos começar com o Domingo de Ramos. Nós vamos passar passo a passo até a paixão e ressurreição. Então tem mais um pedacinho. Ok, beleza. Mas a transfiguração, esse antegozo do reino, está mostrando como que vai ser o reino. E aí Pedro, Tiago e João estavam lá em cima do monte, estava muito gostosinho, tanto que Pedro foi empolgadaço e falou assim: Jesus, vamos fazer umas tendas aqui. Estava Jesus, Elias, Moisés, né? Então representando todo o Antigo Testamento, e aquela forma brilhante que eles estavam lá, a voz de Deus Pai falando, como eu já acabei de falar minutos atrás, a fumaça do Espírito Santo, estava tão gostoso que Pedro falou: vamos ficar aqui para sempre. Esse é o sentimento que nós temos quando a gente está, às vezes, num lugar muito gostosinho, né? Num retiro, quando a gente está numa missa, está se sentindo tão amado por Deus. Mas aí o que Jesus falou? Não, tem que descer um monte, porque a nossa vida é aqui embaixo. O
O padre falou de uma forma muito interessante na missa domingo agora, né, que o padre já estava falando. Não importa se você vem lá da CUPC ou se você vem lá de cima da Palacete das Águias, ou se você vem da Mascote mesmo. Na hora que você entra na igreja, na verdade, você está subindo um monte. Não importa se você pegou uma rua descendo ou subindo para entrar aqui, mas na hora que você entra na missa, você está subindo um monte. Você está indo para a transfiguração com Jesus. Então, naquele momento ali, você está no gostosinho, você está na plenitude do amor de Deus, naquela intimidade. Mas é importante descer um monte, porque é lá no nosso trabalho, é lá na nossa casa, é lá nos nossos afazeres, no dia a dia, no que não tem nada de extraordinário, que a gente tem que fazer com essa parte, carregando a cruz para seguir Jesus, né? Esperando o dia que a gente vai ver face a face na eternidade. E é interessante, só para a gente fechar, já deu já o nosso tempo há muito tempo. Falando sobre a transfiguração, eu falo que Deus é pedagógico, né? Então, a gente tem lá o Gênesis contando a história da criação de um jeito que não contradiz a ciência, pelo contrário, né? É um jeito figurado, a ciência vem e corrobora o que está escrito lá, né? Da mesma maneira, nas parábolas, é o jeito dele falar de uma forma que as pessoas entendam. E a transfiguração? Deus sabia que o que os apóstolos iam passar não era brincadeira, gente. Jesus morreu crucificado de um jeito horroroso, a gente vai ver na próxima semana. É para pôr medo, desesperança em qualquer um. Imagina, ele é Deus e está lá crucificado, você viu o corpo dele? Então, o que Deus fez? O que Jesus fez? Né? Foi um presente, ele foi pedagógico. Ele fez os apóstolos irem lá, verem Elias, verem Moisés, mostrando que Jesus estava lá, cumprindo o Antigo Testamento, que tudo aquilo era um grande plano, sabe? Que as coisas estão interligadas, e mostrando que é ao céu que Jesus pertencia. Eles deram um gostinho para os apóstolos, para os 3 que estavam lá, né? Do que ia valer a pena. Porque eles não podiam ficar sem esperança nenhuma. Então eles viram, eles conseguiram ver, né? Por isso que eu falei, está escrito antegozo, deve estar no catecismo essa palavra. Porque é isso, né? Eles já experimentaram um pouco. Quando tudo aconteceu, claro que foi um horror, mas de alguma maneira tinha essa lembrança. E Jesus falou, vocês não vão falar nada sobre isso agora. Vocês só vão falar depois que eu voltar para o céu. Né? Ele deu esse recado ainda, entende? Por quê? Porque as pessoas precisavam fazer conexões na cabeça. Por quê? Porque Deus respeita a nossa inteligência, gente. Então ele falou, esse pessoal precisa entender. E quando eles viram, eles puderam entender. Então Deus é pedagógico, ele teve esse cuidado, né? Vai ser difícil, mas eu vou dar um gosto para eles. Eu vou prepará-los para o que vem por aí. Alguém passou ali, não foi eu não. Essa aqui é a última frase. A gente termina com a entrada messiânica de Jerusalém. Tinha um burrinho, né, que estava lá preparado. Jesus entrou em Jerusalém, em cima do burrinho, e o pessoal agitando mantos e palmas, espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém. Lá bem ao longe você consegue ver o Filho de Deus que entrando vem. Quanto por vós ressoa por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Hosana, é o Domingo de Ramos, é o que a gente canta, né? É o pessoal recebendo Jesus, entrando triunfante em Jerusalém. E quando a Karina levanta, a gente tem que terminar. Mas assim, nesse momento. É o seguinte: tem tudo o que as pessoas cantando e recebendo. O que eu queria que vocês guardassem é Jesus indo. Ele falou, não é bom o profeta morrer fora de Jerusalém, né? Ele sabia o que ele ia passar. E ele foi. A vontade dele, humana, se juntou à vontade divina. E ele foi pelas suas próprias pernas. Para a aula que a Débora vai voltar para a gente na próxima semana. Desculpa, hoje não vai ter gente fazendo. Gente, é o seguinte, né? Eu prometi na primeira aula que nem toda quinta ia dar para fazer partilha, porque alguns temas são muito extensos, tá bom? Mas se alguém tiver dúvida, nós todos da catequista estamos aqui na frente para tirar dúvidas à sua disposição o tempo que for necessário.